Amado, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10. Então, você que achou aí na sua palavra, Efésios, capítulo 6, verso 10, fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Como tanto foi enfatizado pela nossa irmã Sâmia, hoje é o primeiro culto do ano, irmão. Pede a Deus para falar com você, desde o primeiro culto até o último. Fala com Deus, eu vou te dar um tempo aí para você orar. Santo poderoso Deus, Senhor dos céus, da terra, do mar e de tudo que existe. O Senhor não é somente o nosso Criador, mas nós como igreja nesse lugar, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Redentor. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, continue a falar conosco. Que o Senhor continue a ministrar ao nosso coração a Tua palavra poderosa. Que o Senhor possa nos encorajar nessa noite, nos despertar para o avanço do Teu reino. Que o Senhor, Deus, possa abrir os nossos olhos espirituais para contemplar aquilo que o Senhor tem para nós, e então possamos avançar até que o Senhor venha. Pai, eu te peço, amarra o valente, não deixe que ele tenha nenhuma vantagem contra nós. Que o Senhor nessa noite possa falar livremente com o Teu povo, e o Teu povo desimpedidamente possa ouvir Sua voz e seguir a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Que se cumpra Lucas 12:12 mais uma vez na minha vida nessa noite. Que a Tua voz seja ouvida e a minha seja totalmente silenciada. No nome santo de Jesus eu te peço. Amém e amém. Irmãos, esses dias do final do ano, diante de uma correria tão extrema, às vezes a gente chega em um determinado momento que precisa relaxar a mente. E agora no final do ano, eu e Jazzy viemos num período muito intenso, e aí nós paramos para ter um tempo de sorrir assistindo besteira. Aí a gente foi assistir um filme, que é um desenho na verdade, e aí talvez você já assistiu. Se você tem contato com qualquer criança em casa ou na família, provavelmente você já assistiu um filme chamado Shrek. Conta a história de um ogro. E é muito bom rir com a fala do burro, irmão. É bom demais. Pensa num momento para você descontrair, bacana. Mas nesse filme,
Tem uma cena hilária que, no momento em que o burro consegue fugir, do momento que ele está para ser vendido ali, ele acaba esbarrando no Shrek, que é o ogro, e atrás dele está vindo os soldados para capturá-lo. E quando então isso acontece, os soldados a se depararem com ele, com o Shrek, que é o ogro, ele fala: olha, é melhor você entregar o burro, porque nós viemos aqui, e o cara tremendo de medo, nós viemos aqui e nós vamos levar ele. E então o Shrek fala assim: sim, você e mais quem? E quando ele olha para trás, todos os soldados o abandonaram. Só ficou ele, então ele vê que está sozinho, pica a mula, sai correndo. Guarda essa historinha e no final você vai lembrar dela. Nós estamos, irmão, num ano que eu não sei como você está lidando com o tema que foi escolhido para esse ano ser trabalhado nessa igreja. Se não nós, quem? Isso é uma pergunta, meu irmão, que deve trazer uma reflexão profunda a respeito do nosso cristianismo, a respeito da nossa vida, a respeito de como nós estamos agindo, vivendo, nos movendo nesse mundo. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que a igreja tem sido inclinada a fazer, é seguir o curso do mundo. Só que o próprio Senhor, nosso Deus, Ele nos salvou para nos tirar do curso desse mundo, para fazer a diferença da massa, para viver na contramão, para agir de maneira conforme o seu Filho nos ensinou, inclusive nos orientou a segui-lo, a imitá-lo, a nos tornar embaixadores do reino dele. Interessante então que Paulo está escrevendo a carta a uma das igrejas mais proeminentes daquela época, uma das cidades mais importantes do mundo antigo. E Paulo, escrevendo essa carta, ele faz como de costume, começa trazendo uma explanação teológica profunda a respeito da salvação e do que essa salvação faz em nós, da ação poderosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trazendo a salvação ao homem. No segundo capítulo ele mostra que o povo que havia sido escolhido por Deus agora não é apenas Israel, mas existe gente de toda a tribo, povo, língua e nação. As barreiras que nos dividiam foram derrubadas por Cristo na cruz. No capítulo 3, Paulo então vai orar pelos irmãos de Éfeso. E chegando no capítulo 4, ele começa com ações práticas do dia a dia cristão. Uma exortação à santidade, uma exortação a viver de maneira como o Senhor nos orienta na Santa Palavra. É maravilhoso então contemplar que após eu escrever sobre santidade, Paulo vai mostrar nos relacionamentos diários como ser santo, como ser homem, mulher de Deus, como ser um bom pai, como ser um bom filho, como ser um bom marido, uma boa esposa, como ser um bom patrão, como ser um bom funcionário. Ou seja, todas as áreas dos nossos relacionamentos estão englobadas na vida cristã. Não existe nada que nós possamos fazer, irmão, não existe nenhuma pessoa que nós podemos falar, que nós não podemos mostrar o nosso cristianismo a ela. Todas as pessoas que nos cercam, todos os relacionamentos, todas as palavras da nossa boca, tudo deve ser para a glória de Deus. Nós viemos de um ano onde trabalhamos a respeito do tema para a glória de Deus. Agora nós entramos num passo além de que, já que nós vivemos para a glória de Deus, se não nós, quem irá? E eu então, meditando um pouco sobre isso, desde o final do ano, eu soube que viria hoje então pregar, e eu decidi trazer uma palavra que nos encoraje, irmão. Por incrível que pareça, hoje é encorajamento. Às vezes não vai parecer não, mas é. No final eu te mostro por quê. Quando nós perguntamos se não nós, quem irá? Porque a ideia é essa, meu irmão. Se até agora você não notou, o propósito dessa pergunta é a respeito de um envio. O texto que foi usado como base é um texto de Isaías, e se você lembra muito bem, talvez o trecho mais famoso, ou um dos mais famosos do livro do profeta Isaías, é o capítulo 6, onde Deus chama o profeta, revela quem ele é, e o profeta, ao cair, diz: ai de mim, eu estou perdido.
Deus purifica o profeta, traz então a limpeza que ele precisava. Então Deus conclama o profeta e diz: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta se coloca à disposição e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, esse ano você precisa refletir muito a respeito do evangelho que você recebeu. Porque evangelho significa boas novas, boa notícia. Algo espetacular aconteceu. Alguém que estava em trevas viu grande luz. Alguém que estava na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Alguém que estava perdido foi achado. Alguém que estava morto reviveu. Essa é a boa nova, por causa de Cristo Jesus, que pagou o preço dos nossos pecados na cruz. A pergunta é: o que nós vamos fazer com essa boa nova? Porque o evangelho que traz impacto apenas para a minha vida, esse não é o evangelho. Da última vez que eu estive aqui, se eu não me engano, eu preguei a respeito, acho que mais ou menos disso. Sobre a mulher que estava, a mulher samaritana, na beira do poço, após se encontrar com Cristo, após receber uma boa notícia de que Ele era o Cristo, se revelando a ela ali, aquela mulher sai e conta para todo mundo uma boa notícia. Ele contou tudo a respeito de mim, será que não é Ele o Cristo? E então todos saíram a ver Jesus e ouviram Jesus, e agora disseram para a mulher: não é mais porque você disse, mas porque nós o ouvimos, nós o contemplamos. Então eu chego com você, meu amado, aqui no livro de Efésios. Paulo traz uma explanação a respeito da vida cristã. Se você nunca leu a carta aos Efésios, querido, deixa eu te aconselhar uma coisa. Deixa eu dar uma dica para você. Começa a trazer caderno para os cultos e anotar tudo que é importante para você se lembrar no decorrer da semana. E eu vou te dar uma dica agora. Lê essa semana inteira o livro de Efésios. Faz igual o pastor Anderson me ensinou uma vez. Mora nele essa semana. Lê ele todinho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Mora. E você vai ver então que Paulo, após explanar sobre salvação, após explanar sobre a vida prática, ele diz: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amados, nós precisamos atentar muito bem ao que Paulo está querendo falar para nós aqui. Eu quero então pensar com você a respeito de 3 coisas: do nosso inimigo, do nosso equipamento e da nossa energia. Primeiro, se você atentar bem, Paulo vai falar que nós precisamos resistir. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E para começar, antes de entrar e falar sobre nosso inimigo, a título de introdução, eu preciso te falar uma coisa, meu irmão. Nós só podemos perseverar na força do Senhor. Tenho muita dificuldade quando o crente acha que ele pode fazer ele perseverar até o fim. Porque as Escrituras nos trazem com clareza dizendo que Ele é quem efetua em nós, tanto querer quanto realizar. E aquele que começou a boa obra é que é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Não somos nós. Por isso nossa força não vem do nosso intelecto, nossa força não vem do nosso braço. Você pode malhar o ano inteiro, cumprir a promessa da academia esse ano. E mesmo assim, chegar no final do ano, se você não se fortalecer no Senhor, continuará fraco. Talvez muito mais fraco do que começou o ano. Então nós precisamos nos fortalecer no Senhor, na força do poder do Senhor. E a força do Senhor foi manifesta a nós. O poder do Senhor foi manifesto a nós. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu para nos dar vida, aquele que foi até as trevas para nos trazer a luz. Ele é quem nos fortalece. Por isso Paulo, em outra carta, após falar de tantas dificuldades que ele passou na vida, ele falou o texto que muita gente conhece fora de contexto: posso todas as coisas nele que me fortalece.
Eu queria observar então com você algumas verdades a respeito deste texto. Primeiro, o nosso inimigo. Quando nós lemos aqui a partir do verso 10, e nós vemos a necessidade de ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, Paulo traz no verso 11 uma verdade, uma ordem, dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Existem ciladas, existem estratégias do inimigo, armações que ele faz para que nós possamos cair, armações que ele faz para que nós possamos perecer. Só que nós precisamos entender, querido, que o Senhor nos deu toda a capacitação em Cristo Jesus para vivermos da maneira que Ele deseja. No ato da sua morte, da sua ressurreição, nós fomos santificados, separados, distintos. Nós somos o povo de Deus, sacerdócio real, uma nação santa, um povo que é de propriedade exclusiva. Nós recebemos dele a capacitação. Por isso Jesus disse aos discípulos que ele subiria ao céu, sim, que ele os deixaria, sim, mas que ele enviaria o Consolador, aquele que habitaria conosco. Nós não estamos sós. Por isso nós precisamos nos revestir do seu poder. Primeiro, porque o inimigo ele faz ciladas contra nós. Ele arma coisas para nos derrubar. Segunda coisa que nós podemos observar aqui, a partir do verso 12, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele não só é astuto e organizado e trama armadilhas para nós, como também ele nos confunde, muitas vezes. Meu irmão, se tem uma coisa que eu tenho visto é a confusão que Satanás faz na mente de muito crente, que muitas vezes se esquece de contra quem é sua luta. E nós, como pastores, eu, pastor Júnior, nós vemos isso dia a dia. O homem lutando contra a mulher e a mulher contra o homem, como se o marido fosse o seu rival, como se a esposa fosse sua rival, mas não é. Nunca foi contra pessoas. Existe, meu irmão, se você quer saber, talvez você veio de uma igreja neopentecostal, ou de uma igreja mais que fala muito em batalha espiritual. Essa é a batalha espiritual. Essa é a batalha de todos os séculos. Essa é a batalha de todos os dias. Desde o dia da nossa conversão, nós mudamos de exército. Nós saímos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós nos tornamos soldados, guerreiros. E todos os dias a carne vai lutar contra o Espírito. E todos os dias as forças das trevas vão tentar nos derrubar. Todos os dias. Essa é a verdadeira batalha espiritual, irmão. Você que tem um conceito equivocado, a batalha espiritual que você enfrenta não é contra o problema hereditário, não. A batalha espiritual que você enfrenta é matar sua carne todos os dias. A batalha espiritual que você enfrenta é você dar brecha para o inimigo que quer te tragar. Porque o próprio apóstolo Paulo vai falar para nós: olha, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, como um leão rugindo, ele quer só uma brechinha para nos tragar. Não é à toa então que o apóstolo Paulo, com a sabedoria de Deus e também com a inspiração do Espírito Santo, ele estava preso nesse momento. Talvez ao observar pelas grades de sua cela, ele vê um soldado romano. E ao ver o soldado, ele começa a descrever como que nós devemos nos vestir. Todos os dias, dia após dia, até que tudo se acabe, até que chegue ao fim, até que chegue o dia que se cumpra Apocalipse 5, onde o Cordeiro será exaltado diante de nós, onde toda a igreja se reunirá para exaltar a pessoa bendita dele, que nos sustentou durante todos os dias da nossa batalha. Se você é crente e nunca ouviu isso, quando você se converteu, você entrou numa guerra.
Se você não sabia disso, é porque você estava sendo vencido até agora. Mas o inimigo então tenta confundir a nossa mente. Às vezes a gente pensa que o pastor é o nosso problema. Às vezes a gente pensa que o irmão da igreja é o nosso problema. Que o nosso... Meu irmão, deixa eu te dar a segunda dica de hoje para você anotar e guardar. No dia 31, o pastor Júnior foi muito bonzinho, né? Eu vi aqui. Lá eu preguei sobre ego transformado. Tem um livro com esse título, Ego Transformado. Se você gosta de ouvir conselho pastoral, a grande maioria não gosta. Mas se você gosta e se você quer ser um crente melhor em 2024, compra esse livro e lê pelo menos uma vez por mês. Esse foi o conselho que eu dei para a minha igreja, a igreja que eu pastoreio. Compra esse livro, Ego Transformado. E você vai ver que a grande maioria dos problemas não está no outro, está em nós mesmos. É o nosso ego querendo aparecer. É o nosso ego doído. E nós, nesse problema com o nosso ego, nós entendemos tudo errado. E nós lutamos contra as pessoas erradas, contra as coisas erradas. Imagina agora, meu irmão, que eu te coloco na sua mão um fuzil, te dou uma farda e mando você ir para ali para fora que está acontecendo uma guerra. E você não sabe quem são seus aliados e quem são seus adversários. Você vai dar tiro em quem não deve dar. É isso que acontece. Porque nós não entendemos quem é o nosso adversário. Nós ferimos pessoas e nós somos feridos dentro das igrejas e dentro de todos os lugares onde nós convivemos, porque nós não entendemos quem é o nosso inimigo. O inimigo, então, ele é organizado e ele não é nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos. Existe um império das trevas que está batalhando todos os dias para tentar tirar nossa paz. Terceiro lugar, esse inimigo também, ele é insistente. Ele faz isso todos os dias. Por isso o apóstolo Paulo nos manda sempre estar revestidos. Sempre estar revestidos. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós muitas vezes nos cansamos, mas quando estamos cansados, o nosso inimigo continua tentando nos devorar. Nós não podemos dar um segundo de paz para ele, porque ele não vai dar nem um segundo de paz para nós. Ravenhill, falando a respeito do apóstolo Paulo, ele diz, ali está um homem que Satanás não teve nem um segundo de descanso, desde que ele foi convertido ao Senhor. Ele atribulava o inferno, irmão. Era conhecido no inferno. A tal ponto de que quando alguns foram tentar expulsar demônios e falaram, em nome do Cristo a quem Paulo prega, eu te expulso. O demônio falou, eu sei quem é Paulo. Notinha pastoral aqui para você se perguntar aí. Será que o Satanás sabe quem você é, irmão? Será que o seu nome é conhecido no inferno? Misericórdia, pastor. Tenho medo de demônio. Ô irmão, nós deveríamos ter muita alegria de sermos conhecidos no inferno. Porque só é conhecido no inferno quem dá trabalho para eles. Se você é um crente mais ou menos, eles sabem nem quem é você, nem qual é o seu nome, nem de onde você veio, nem para onde, quer dizer, para onde você vai, ele sabe, vai ficar lá junto com ele. Nós precisamos entender uma coisa, meu irmão, a nossa guerra não é de um dia, não é de 3 rounds, não tem pausa técnica, é uma luta ferrenha, mas Deus nos deu as armas necessárias para lutar essa peleja. E eu queria ver com você então a respeito da nossa armadura, do nosso equipamento. Alguns teólogos vão fazer distinção de que esse equipamento que Deus nos dá, ele pode ser visto de 2 maneiras, de uma forma como um caráter ético, ou como Cristo sendo a nossa armadura e implantando em nós. Penso eu que essa distinção não deve ser feita. Na verdade, as duas se aplicam a nós. A segunda é a principal, mas a primeira deve ser nosso estilo de vida. Porque se nós observarmos aqui, irmão,
O que Paulo está falando é sim a descrição de um soldado romano, mas Paulo tem um olhar, já ouviu o ditado que é um olho no peixe e outro no gato? Paulo, com um olhar, ele olha para o soldado romano, com o outro, ele lembra-se daquilo que está escrito lá no Antigo Testamento. Na verdade, essa descrição, ela está muito semelhante a muitos textos que nós vemos, principalmente no livro do profeta Isaías. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, no verso 5, na versão NA vai falar assim: o cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Isaías 59:17 diz: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si uma vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. O capítulo 52, verso 7 diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Existe uma similaridade com aquilo que já estava escrito a respeito da igreja, só que precisava ser lembrado e ensinado aos irmãos de Éfeso. Assim como eu e você precisamos nos lembrar disso. Por isso eu queria observar com você cada item dessa armadura. Primeiro, o cinto da verdade. Nós precisamos ter em mente o seguinte, irmão: se você lembrar, se você já assistiu qualquer filme que trate da época dos romanos ou de algo parecido, você vai lembrar que normalmente tinham a vestidura do pescoço até a cintura, normalmente algo de aço ou de madeira mais repicada para que pudesse ser um tanto flexível. E isso tudo era segurado por um cinto, onde normalmente era se colocada a espada também. Esse cinto ele vai sustentar essa armadura, ele vai segurar, ele vai manter. Nós estamos fundamentados, sustentados, segurados pela verdade. Quem disse que é a verdade? Logo, a verdade aqui não é apenas a verdade de ser coerente, diferente da mentira, não. Essa é a verdade revestida da verdade, que é Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo traz para nós com maior clareza, dizendo: Cristo em nós é a esperança da glória. Se nós podemos ter uma esperança viva, irmão, é porque Cristo está em nós. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa verdade de que o cinto da verdade deve ser sim aquilo que flui dos nossos lábios, verdade. Crente não anda com mentira, crente não se baseia na mentira, só que tem crente que a vida é uma mentira. Tem crente que fala a verdade até que ele seja colocado em risco. Você tem que assinar esse documento aqui, dizendo que a gente está fazendo tudo certinho, porque senão, e aí a pergunta que fica é: eu assino ou não assino? Se eu não assinar, eu perco meu emprego. Se eu assinar, eu estou mentindo. Não, a gente nem pensa isso. A gente só assina. A gente só faz. Se é para sonegar um imposto, se é para ludibriar alguém, se é para esconder um erro. Criança tem muito disso, né, irmão? Você vê a raiz de Adão, irmão, está desde os pequenininhos. Quebra um vaso em casa. Menino, quem quebrou esse? Rapaz, caiu sozinho, mãe. Quantas crianças já deram essa desculpa? Porque essa é a base do ser humano natural. Nós não somos naturais, nós não somos normais, nós nascemos de novo, nós somos guiados pelo Espírito, nós somos movidos pelo Espírito. O que nos dá base é a verdade. E nós não podemos negociá-la. De maneira nenhuma. Ela é inegociável. Primeiro, porque ela é o estilo de vida. Segundo, porque Cristo é a verdade. Segundo item desse equipamento é a couraça da justiça. Do pescoço à cintura, ela protegia todos os órgãos vitais do combatente. Tudo aquilo que podia causar dano para que ele morresse na batalha, a couraça protegia. E a ideia de estarmos revestidos com essa couraça da justiça é da justiça de Cristo que Ele conseguiu para nós.
Porque nós somos justificados mediante a fé. Agora nós temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque agora nós temos a justiça dele em nós. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós somos salvos pelo que ele fez. Só que nós nos esquecemos, nós queremos ter um alto nível de moralidade e nos esquecemos que nós dependemos dele. Foi ele quem foi para a cruz, foi ele quem, diz Paulo na carta aos Colossenses, que cravou o escrito de dívida que era contrário a nós, para que nós não precisássemos nos submeter ao mesmo julgamento. A morte dele foi vicária, foi substitutiva. Meu irmão, nós precisamos entender isso. E você precisa entender de uma vez por todas, meu irmão, a teologia que é pregado da prosperidade, de você tomar posse da cura, da riqueza, do não sei o quê. Você precisa tomar posse da armadura. Cristo é nossa armadura, Ele é a verdade, Ele é a nossa justiça. Nós precisamos dia a dia pregar para nós mesmos: Ele é a minha verdade, Ele é a minha coraça da justiça, Ele é o meu capacete da salvação. Ele é, irmão. Isso sim, irmão, toma posse disso aí. Para de querer tomar posse da bênção, da prosperidade, da cura, do dinheiro, da fama. Queira tomar posse dele. Ele está disponível todos os dias para nós, a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas os crentes acham que Jesus está chato hoje em dia. Meu irmão, Ele é tudo. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos nele. Como que nós podemos ignorar? Toma posse disso, crente. Se Ele se revelou a você, se Ele te salvou, se Ele te chamou pela sua graça, tome posse dia após dia. Ao levantar, diga a você mesmo: eu vou lutar esse dia, eu vou pelejar em santificação, mas eu sei que quando eu errar, eu não sou salvo pelo que eu faço, mas pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Para de querer confiar nas suas obras. Nós não somos salvos pelas obras das nossas mãos. E isso não é uma carta de alforria para você fazer o que você quer, não. Porque nós somos salvos. Nós somos comprados por um alto preço, nós entendemos isso. Nós vivemos em santificação, de maneira que agrade a esse Deus. Paulo avança então e fala da sandália e da propagação do Evangelho. Eu ia pregar só esse versículo hoje. Mas como eu não sei quando o pastor Júnior vai me chamar de novo, então por isso que eu decidi pregar o texto todo. Presta atenção, irmão. As sandálias da preparação do Evangelho. Nós devemos calçá-las. Essas sandálias para o soldado romano eram uma sandália que normalmente tinha alguns cravos e que os protegia, porque muita gente batalhava com qualquer tipo de calçado que era muito frágil. Esse não, esse era de um couro mais duro, mais rígido, para proteger os pés do combatente. Muitas vezes adversários em guerras colocavam coisas pontiagudas no campo de batalha para que os inimigos machucassem seus pés e então não tivessem forças para pelejar. E os cravos debaixo dessa sandália era para possibilitar, inclusive, eles subirem em lugares íngremes, dar mais tração. Nós precisamos estar prontos. Não existia a possibilidade do soldado romano entrar na guerra e lá no meio da guerra ele calçar as sandálias. Não, ele entrava calçado. Ele entrava pronto no campo de batalha. Agora sabe qual que é o nosso problema, irmão, como igreja?
que nós precisamos aprender e ser encorajados a isso. Nós precisamos nos preparar antes de entrar no campo de batalha. Tem crente que acorda, levanta, já vai tomar um banho, outros nem tanto tomam banho. E já vai cumprir seus afazeres, suas atividades. Não falam nem um oi para aquele que o concedeu a vida pela manhã. Como podemos então batalhar uma peleja diária, sair do nosso local de descanso e ir para a batalha, se nós nem nos preparamos para entrar nesse lugar? A sandália de preparação, meu irmão, está envolvida o anúncio das boas novas do Evangelho da paz. Eu vou anunciar paz. Nós éramos inimigos de Deus. Agora, por causa da morte e ressurreição de Cristo, nós somos feitos amigos de Deus, comprados, adotados, filhos de Deus. Nós temos paz com Deus. Nós vamos anunciar que temos paz com Deus, irmão. Nós vamos anunciar que temos paz conosco mesmo. Porque nós ficamos nos acusando. Nós temos paz com o próximo. Agora eu posso amar o próximo porque eu tenho paz com Deus e com Ele também. Eu não preciso estar em guerra com Ele. E a minha luta não é contra Ele. É contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Precisamos guardar essas verdades, meu irmão. Precisamos calçar as sandálias do Evangelho. Esse calçado, além de proteger, ele dava condição de avançar por locais irregulares. Esses calçados são imprescindíveis para o avanço. Colocado antes da batalha, já deixava o soldado pronto, aguardando apenas o momento de avançar. Nós precisamos entender uma coisa, meu irmão. Quando a Bíblia vai tratar dessa batalha espiritual, fala de nós estarmos nos defendendo. O inimigo é como um leão que está nos rodeando, querendo nos devorar. É o leão quem vem, não somos nós que vamos. Mas existe uma ordem de avanço para a igreja. O mesmo Senhor Jesus que morreu para nos salvar, Ele nos enviou aí por toda a terra e anunciar. Na Santa Ceia que você celebrou semana passada, provavelmente, você estava aqui quando o pastor disse: nós vamos fazer isso anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Todos os meses você se compromete a anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. A pergunta é: nós temos anunciado? Talvez a palavra para nós hoje do tempo é o tempo da preparação. Ninguém, absolutamente ninguém, nunca na história foi para uma guerra sem passar por um treinamento. Os apóstolos foram treinados por Jesus 3 anos. O apóstolo Paulo também ficou escondido 3 anos, aprendendo da mensagem do Evangelho. Aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a servir, aprendendo a ser outra pessoa. Sabe qual que é o problema do crente atual, irmão? É que ele acha que ser crente é ir na igreja, levantar a mão e dizer: eu aceitei a Jesus. Primeiro que você está totalmente equivocado. Foi Ele que aceitou você. Quem estava precisando de um salvador era você, não era Ele. É Ele que aceita. Certo? Corrige isso na sua vida. Primeiro ponto. Segundo, depois que você faz isso, você nasceu de novo. Você é um bebê. Você precisa se alimentar de leite, começar a engatinhar, começar a falar as primeiras palavras, começar a andar. E aí então você vai desenvolvendo, e você vai para a escola, e você aprende o alfabeto, e você aprende a ler, a escrever, e você vai concluindo. E sabe o que é que nós vemos na vida? Para ganhar dinheiro ninguém para. Vai para a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas na vida cristã o povo acha que nasceu, tá bom. Aí os pastores têm que fazer o que o escritor aos Hebreus disse: mais uma vez eu vou ter que voltar aos princípios elementares da fé, falando disso, daquilo outro, que são coisas tão fáceis de aprender, porque os crentes não aprendem, os crentes não se preparam. Ô irmão, deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Quantos aqui trabalham? Levanta a mão, por favor.
Você teve que se preparar de alguma forma, sim ou não, para trabalhar? Talvez um curso. No mínimo, se você foi muito abençoado, você teve no mínimo que fazer o currículo para mandar, ou ir para a entrevista. Todos nos preparamos, irmão. A vida é uma constante preparação. Você manda seu filho para o colégio, para ele se preparar, para ele ser alguém na vida. É isso o ditado de muitos pais. Mas no cristianismo nós não nos preparamos. Ainda tem, eu vou guardar isso para daqui a pouco. Ainda tem crente que fala que ler a Bíblia é difícil. Não, eu vou pular, depois eu volto para essa parte. O crente vir para a reunião de oração é um milagre. Eu não vi não, mas eu soube que o pastor Júnior disse que teve gente que só orou os 2 últimos minutos do ano, foi? Tem gente que vai orar agora e foi a oração mais longa do ano, 2 minutos. Meu irmão, a gente se prepara para tudo na vida. A gente se prepara para o trabalho, para casamento, para tanta coisa. Para fazer uma casa, para comprar um carro. Mas para ser crente, verdadeiro, autêntico, profundo, santo, ninguém quer se preparar. Ah, não, fazer teologia é para pastor. Deus abençoe, os irmãos estão se interessando em conhecer mais das Escrituras, estudar teologia. Estudar teologia é estudar sobre Deus. E como Ele se revela a nós, nas Escrituras. Meu irmão, esse é o ano de você se preparar. Esse é o ano do pré-vestibular. É o ano de comer os livros, de comer a Bíblia. Muitas coisas grandes virão. Deus vai fazer grandes coisas através dessa igreja, eu tenho certeza. Mas Ele vai usar os que se prepararam para isso. Meu irmão, pouco importa se você vai estar ou não. Nós somos os privilegiados de fazer parte do reino. Nós somos os privilegiados de fazer parte da missão. Nós. Se você não for, Deus levanta outro e pronto. Ai, pastor, assim dói. Meu irmão, pode ir embora. Nós somos chamados para isso. Deixa eu avançar, senão também... Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Você está preparado? Essas sandálias são da preparação do Evangelho da Paz, para você anunciar ele. Você está preparado? Você está com essas sandálias e com toda essa armadura de Deus? Não são qualquer boas novas, irmão, que a gente está levando, são as boas novas de paz com Deus. É uma questão de ser amigo de Deus ou inimigo de Deus. É uma questão de céu ou inferno. É uma questão de salvação ou de perdição. É bonito ver a frase, senão nós quem? A quem enviarei? Que lindo, que romântico. Se você não se preparar, meu irmão, você não está apto a fazer a missão. Só que a missão está todo dia disponível para aqueles que estão prontos a executá-las. Em quarto, o escudo da fé. Esse equipamento era um equipamento grande, retangular. Ele tinha pelo menos 1,20 m por 60 m. Era um escudo grande. Tem outros historiadores que dizem que tinham escudos de 1,60 m. Se fosse um desse, a Vivian não poderia usar, por exemplo. Pra você entender o tamanho do negócio. Esse escudo, irmão, era para defender. Muitas vezes ele era feito com uma dupla camada de madeira e na frente um couro já preparado para receber flechas e não transpassar o escudo. Esses escudos muitas vezes eram encharcados de água na frente, nesse couro, porque não era apenas setas normais, flechas normais, mas flechas incendiárias, como você já viu certamente em algum filme. Aquela flecha que o pessoal mergulhava no fogo e largava para incendiar algum lugar, uma cidade, um vilarejo, qualquer canto. A ideia que Paulo está trazendo aqui para nós, irmão, vem setas incendiárias para tentar não só nos ferir, mas nos incendiar para coisas que são terríveis.
As setas vêm constantemente. O nosso inimigo está sempre lançando seta. Não vem apenas dardos, mas dardos inflamados. Esses dardos são às vezes de dúvida, de lascívia, de inveja, de vaidade, de cobiça, de tantas coisas. Nós somos sempre tentados na nossa fé. Sempre vem as setas do maligno. E com a fé você se defende. Agora só um detalhe aqui. Essa nossa fé é a fé que Paulo vai dizer assim para nós em Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa fé, ela pode ser aumentada. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, essa fé ela pode ser exercitada, ela como um músculo. Se funcionasse, irmão, em uma vez na academia e estava tudo certo, eu já estava magro. Que eu fui agora no final do ano. Mas não deu certo, não. Tem que ir com constância. Tem que ir com frequência. Tem que continuar. A Margot não chegou nesse porte porque foi uma vez na academia, porque uma vez treinou. Nós não nos tornamos aptos a participar de competições, de coisas que exigem, se nós não estivermos prontos para isso. A nossa fé precisa ser exercitada dia após dia. Nós precisamos ter humildade de falar como os discípulos de Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, porque eu estou fraco mesmo, eu não consigo fazer isso que o Senhor mandou. Irmão, até quando nós seremos esses crentes com pouca fé? Eu ia fazer a piada do crente bullying, mas todo mundo sabe já. Até quando você vai ser esse crente de pouca fé, irmão? Até quando eu e você falharemos nas mesmas coisas? Nós precisamos mudar. Meu irmão, de um ano para o outro só mudou só a data. Nós continuamos os mesmos se nós não buscarmos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nada muda, mas no Senhor nós podemos ser fortalecidos. Outra função importante do escudo é que ele não protegia apenas um indivíduo, mas o grupo. Uma das táticas que ficou muito conhecida de guerra durante a época medieval e muito antes, era a da tática de fazer uma muralha de escudos. Os escudos se encaixavam, então todo o exército ficava blindado contra essas setas que vinham. Isso significa, irmão, que a minha fé precisa juntar com a sua, e a sua com a do irmão do seu lado, e assim nós formamos um grande exército que avança como uma muralha para derrubar as portas do inferno, porque elas não podem prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Não existe lugar que possa parar. É isso que nós cantamos com tanta alegria. A perseguição não parou a igreja, ninguém parou a igreja. Os leões, nem Roma, nem ninguém. Porque ninguém pode parar o exército do Deus vivo. O exército do Senhor dos exércitos. A nossa fé precisa estar junta com a dos nossos irmãos. E assim nós podemos defender um ao outro. Para que a seta que chegar na minha vida, através da vida do meu irmão, não possa me atingir. Avançando então para os dois últimos. O capacete da salvação. O capacete da salvação certamente está tratando de uma certeza dessa salvação. Salvação diferente do que talvez você aprendeu, irmão. Você não ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Não é isso. E é complicado se a salvação está nas minhas mãos. Se depende do que eu faço todos os dias, se depende das minhas ações, se depende da minha escolha, é um problema. Nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. Para isso, logo após ler Efésios, você vai lá para 1 João. Ele escreve para que nós possamos ter certeza da nossa salvação.
Irmão, e muitas vezes nós ficamos sim em dúvidas, muitas vezes nós passamos por conflitos internos, às vezes a nossa consciência está ferida. Senhor, mas como é que eu sou salvo se eu cair de novo em tal pecado? Senhor, mas como é que eu sou salvo se eu fiz isso? Mas nós não somos salvos pelo que nós fizemos, mas pelo que Ele fez. Ele já nos deu a couraça da justiça, nós já somos justos, justificados. Mas não é somente a consciência ferida, às vezes essa doutrina errada de perde salvação. Às vezes o próprio inimigo envia dardos sobre a nossa mente, tentando colocar incredulidade. Meu irmão, é triste saber que 70% dos crentes que entram nas faculdades desviam-se da fé ou esfriam-se na fé. Por causa de dúvidas, por causa de questionamentos, por causa de incredulidade. Porque não se revestiram da certeza da sua salvação e das verdades do Evangelho da Paz. Por último, e não menos importante, o Senhor nos dá a espada do Espírito. A espada do Espírito é lógico, você sabe que é a palavra de Deus. É para colocar em prática, meu irmão, o que o salmista escreveu para nós no Salmo 119, dizendo: eu guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E eu não quero entrar em tantos detalhes, porque isso é claro, é óbvio. Meu irmão, se em pleno 2024, com Bíblia NVI, NTLH, ARA, NAA, ARC, NVT e tantas outras traduções, Bíblia em áudio, Bíblia dramatizada, Bíblia, até a Bíblia de taipa existe, irmão, que é a Bíblia para o sertanejo. Qual é a dificuldade que você tem para ler as Escrituras? Mas é porque eu não gosto, pastor, é porque é difícil, é porque dá sono. Meu irmão, quem diz que batalha é fácil? Eu disse para você que você está numa guerra, meu irmão. Você precisa treinar, você precisa estar apto. Nós fazíamos muito esgrima com os adolescentes, foi bom que eles aprenderam a manejar bem a palavra da verdade. Como Paulo orienta Timóteo, nós precisamos ter essa palavra impregnada no nosso coração. Eu vou te dar só um exemplo: Cristo Jesus sendo tentado. Cristo Jesus recebendo dardos inflamados do maligno, está escrito, faz isso. E ele diz, também está escrito. Como diz o ditado, às vezes a melhor defesa é um bom ataque. É nesses momentos que nós precisamos pegar a nossa espada da verdade, que está fresquinha na nossa mente, no nosso coração. E quando Satanás vem com as suas flechas, vem com os seus dardos, então eu digo, não, está escrito que eu preciso ser íntegro, que eu preciso ser honesto, então eu não vou assinar esse negócio que está dizendo uma mentira. Eu preciso ter minha mente pura, então eu não vou acessar sites que eu não devo. A minha mente precisa estar limpa e purificada e santificada. Então eu tenho a Escritura na minha mente a todo momento, e eu utilizo dessa espada que é a palavra de Deus, muito mais penetrante do que qualquer espada. A espada de aço, de metal, ela vai perfurar o corpo, mas a espada do Espírito, ela perfura o coração do homem. E ela arranca uma pedra e coloca um coração de carne no lugar, e ela dá vida aonde chega. Porque ela é a própria palavra de Deus. Ela é o verbo de Deus escrito. O verbo que se fez carne está manifesto para nós nas Escrituras. Por isso de Gênesis a Apocalipse você acha Jesus em toda a Bíblia. Nós precisamos, irmão, tomar essa verdade. Por último, para que nós possamos cingir, existe uma conexão clara aqui do verso 13 com o verso 18. Leia aí comigo, observe aí na sua Bíblia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Agora vai para o verso 18. Com toda oração e súplica. A forma com que você vai revestir-se da armadura de Deus, que é Cristo,
aquele que é a verdade, aquele que é a nossa justiça, aquele que abriu o caminho do Evangelho da paz, aquele que é a nossa salvação e nos dá a certeza da nossa salvação, aquele que é o verbo de Deus, a palavra de Deus, Ele nos manda nos revestir com toda a armadura, com oração e o que mais? Olha na sua Bíblia, irmão, para de ser crente preguiçoso e ouvir o que o povo está falando. Olha na Bíblia. Seja como os bereanos e olhe as Escrituras. Veja se é mesmo assim. Porque se for mesmo assim, e essa Bíblia é a palavra de Deus, ela tem um peso fundamental sobre a nossa vida, sobre nossas ações, escolhas e atitudes. Então observe aí o que está escrito no verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando nós observamos a energia que vem da oração, nós entendemos o primeiro, que a oração precisa ser em todo tempo. É orar sem cessar, não é ir para um monastério e se excluir da sociedade para poder ficar orando 24 horas, não. É estar a todo momento em contato com aquele que governa todas as coisas. Orar em todo momento. É quando você está no carro, na fila do banco, fazendo compra. É quando você está conversando com a esposa. Quando você está fazendo tudo na sua casa. É quando você está fazendo o seu trabalho, nos seus estudos. Em todo momento você está conectado com Deus. E quando você está conectado com Deus a tal ponto, quando Satanás manda uma flecha, você diz: Senhor, o Senhor está vendo aí? Ainda bem que eu estou ligado com o Senhor. Estou vendo ali a flecha vindo, de longe. É igual aquele filme mentiroso do procurado, que o cara dá um tiro de um lado do mundo e vai bater no outro. E aí a pessoa desvia porque já viu a bala vindo. Nós precisamos fazer isso em todo o tempo. Orai sem cessar. Segunda oração precisa ser com toda a oração. Todo tipo. Seja em público, seja privada, seja espontânea, seja como ações de graças, seja como intercessão, seja como súplica, seja como oração, em todo o tempo, usando todas as orações possíveis. Nós precisamos entender que oração não é só pedir coisa a Deus, meu irmão. Nós não estamos chegando num restaurante, nós estamos chegando diante do trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia. E aí quando nós recebemos graça e misericórdia, nós fazemos muito mais. Nós suplicamos, nós intercedemos uns pelos outros, nós oramos pela igreja, nós oramos pelas missões, nós oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu. A oração é em todo o tempo, com toda a oração. E com os olhos abertos. É com vigilância. É com vigilância que nós oramos, que nós nos posicionamos. É semelhante a Neemias na reconstrução da cidade, dos muros, onde eles estavam a todo momento falando com Deus, mas também a todo momento com a espada na mão, preparado, apto, vigilante, para que os inimigos não parassem a reconstrução. É diferente do que Pedro fez, que foi com o Senhor para o Monte da Transfiguração, e ali eles cochilaram, acordaram no meio da confusão, não sabia nem o que era, que achou que Jesus era igual a todo mundo. Nós não podemos dormir, irmão. Nós não podemos vacilar. Nós não podemos julgar que estamos de pé e por isso fechar os olhos. Porque é nesse momento que nós vamos cair. Além de ser uma oração com os olhos abertos, é uma oração contínua, perseverante. A gente gosta de ler o texto de Atos, falar: e perseveravam unânimes, na doutrina, na oração, no partir do pão. E nós, irmão, e nós? Sabe qual é o nosso problema? Nós oramos e paramos. Às vezes Deus está assim, ó, ora só mais uma vez que eu te dou. Aí nós paramos. Precisamos perseverar, irmão, até que Ele venha.
até que Ele não resista aos nossos corações, até que Ele rasgue os céus e derrame unção sobre você, para que um avivamento possa romper no seu trabalho, na sua faculdade, na sua sala de aula, para que um avivamento possa romper dentro da sua casa, seus filhos nunca mais serem os mesmos, seu casamento nunca mais ser o mesmo. Nós precisamos orar, nós estamos no campo de batalha e não podemos parar, absolutamente não podemos parar. Em sexto lugar, a oração por todos os santos. A oração, ela não para em mim, na minha casa, no meu trabalho, nos meus estudos, nas minhas coisas, não. Ela é por todos os santos. E não é todos os santos da Igreja Católica Romana, não, irmão. É por nós que fomos santificados por Ele. Inclusive por mim, Paulo fala. E eu aproveito a brecha e digo, inclusive por mim, irmão. Por mais que você não me veja todos os dias, eu continuo pelejando em favor do mesmo reino que você, lá na cidade de Paripoeira. Deixa eu fazer esse pedido. Pelo menos nessa hora eu vou apelar. Ora pelo seu pastor lá de Paripoeira. Ora pela minha esposa. Ora pela nossa família. Ora por nós. Nós somos prisioneiros de Cristo, estamos onde Ele nos enviar. Assim tem que ser comigo e com você, irmão. Para aplicar então essa palavra na sua vida e você sair daqui confiante de que essa palavra é uma palavra de encorajamento. Você precisa entender, querido, que estar sempre revestido de toda a armadura é a nossa obrigação. E ela nos foi dada de graça. Pela graça. Para que nós possamos usá-la todos os dias. Se revista de Cristo todos os dias. Analise suas ações todos os dias. Esse ano seja diferente de todos os que já passaram. Chega, dá um basta, muda de vida. Todos os dias ao levantar, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre mim. Com o Espírito Santo do Senhor, venha me encher nessa manhã, para que eu possa viver esse dia para a glória do Senhor, aproveitando a oportunidade que o Senhor me der, para pregar a santa palavra do Senhor, em tempo e fora de tempo, falando tudo que o Senhor fez na minha vida. Faz essa oração todas as manhãs. E então, fique vigilante no campo de batalha. Sempre que necessário, se defenda. Sempre que necessário, ataque. Segundo, revista-se. Nós precisamos nos revestir. Porque nos revestindo, nós podemos viver tudo que o apóstolo Paulo já havia orientado nos capítulos anteriores. A santidade. Paulo fala algo espetacular no versículo 1 do capítulo 5. Sejam imitadores de Deus. Quer ser imitador de Deus, irmão? Você precisa estar revestido. Revestido com toda essa armadura. Nós precisamos viver como homem, como mulher, como pai, como mãe, como servo, como Senhor, de maneira que glorifique o Senhor, e para isso precisamos estar revestidos. Se você tem o interesse verdadeiro de ser um cristão genuíno, irmão, não é só vir no domingo para a igreja para aliviar sua consciência. Se você quer mesmo viver o cristianismo, revista-se todos os dias da armadura do Senhor. E por último, quando nós nos revestimos, quando nós ficamos prontos, nós então poderemos dizer, além de nós, quem mais? Lembra do Shrek? O Shrek olhou para o soldado e o soldado tinha sido abandonado por todos. Mas se nós estivermos revestidos com a armadura do Senhor, nós estaremos reunidos como um grande exército. E quando o inimigo olhar para nós e perguntar se só nós iremos, nós diremos para todos ao nosso redor, além de nós, quem mais irá? Porque nós iremos. Nós avançaremos. Nós pelejaremos. Nós não vamos parar. Nós vamos avançar. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Nunca pôde, nunca poderá. Só que quem participou dos avanços da igreja no decorrer dos anos foram aqueles que se prepararam, que se comprometeram
e que, sobretudo, entregaram sua vida ao serviço ao próximo. Sirva essa igreja, irmão. Sirva a sua liderança. Sirva ao reino de Deus, revestido com toda a armadura. E no dia mau, tenha certeza, você ficará de pé. Tenha certeza que no dia da angústia, da tribulação, das dores, das tentações, você permanecerá de pé. Tenha certeza que a sua esperança, ela não vai murchar, porque você tem uma herança incorruptível com o Senhor Jesus. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa armadura, Ele é quem nos faz avançar, Ele é o nosso general. Ninguém pode parar a igreja do Deus vivo. Amém.